Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala de Bíblia e fala também de Jesus. Meu nome é Arnaldo Correia e antes da gente dar início ao tema de hoje, eu queria te pedir para que você se inscreva no canal, curta já esse vídeo e também compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu convívio, tá bom? Porque assim a gente vai fazer com que esse canal aumente, tá? E a gente, a partir de então, vai espalhar a mensagem do Evangelho. Bom, a mensagem que eu tenho para o dia de hoje é: quem é Deus para você? Você já reparou que algumas pessoas pensam em Deus como sendo uma força da natureza? Deus como sendo uma força do universo? Ou então Deus como sendo uma energia muito poderosa? É isso. Algumas pessoas têm essas opiniões, a minha intenção não é criticá-las de modo algum, a minha intenção é apenas colocar a minha opinião pessoal. E aqui eu gostaria de fazer isso de forma muito humilde, tá? Muito tranquila. Em respeito também a quem pensa diferente. Para começar, eu, eu não vejo embasamento nenhum para que alguém faça esse tipo de afirmação. Deus é uma força da natureza. Não, porque eu estaria colocando Deus, o Criador, no mesmo pé de igualdade que a criação. A natureza é criação, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. Em segundo lugar, eu vejo que afirmar que Deus é uma força da natureza, do universo, etc., é, significa considerar Deus como algo impessoal, algo bastante abstrato, né? Como, por exemplo, a gravidade, como, por exemplo, a eletricidade. Eh, eu não vejo dessa forma. Deus, na minha opinião, é o Senhor do universo. Deus é, acima de tudo, um Deus pessoal e não impessoal, como seria se realmente fosse uma força da natureza ou uma energia poderosa aí do universo, tá? Quando se diz que Deus é uma força da natureza, eu estou colocando ele ali em pé de igualdade, né? No mesmo pé de igualdade do que, como eu disse, a gravidade, ou a eletricidade. E, e veja, hum, dizer isso significa dizer que não há vontade, não há voluntariedade, não há intenção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos fala que no princípio Deus criou. Deus criou. Se ele criou é porque ele teve vontade. E aqui eu queria só puxar uma notinha de rodapé para dizer para você que eh, eu não encontro embasamento para que se diga que Deus é uma força da natureza, uma energia aí do universo. Eu encontro embasamento ali na Bíblia, tá? Quando se fala que Deus criou, é porque houve vontade, houve intenção. Dizer que ele é uma força da natureza, portanto, é colocá-lo em pé de igualdade com a criação. E eu, humildemente, não concordo com isso, tá? Além disso, eh, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de que Deus é um ser pessoal e que nos ouve, que escuta as nossas orações. E aqui eu queria ler para você a 1 João, capítulo 5, versículo 14 da Bíblia, que fala que e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso seria impossível para uma simples força natural. O fato de que eu vou pedir e tendo fé, o meu pedido será aceito se for um pedido de acordo com a sua vontade, né. Portanto, não faria nenhum sentido eu pedir algo, para um ser, para uma força abstrata e impessoal,
carente de voluntariedade e de intenção. Não faria nenhum sentido. Ah, e mais, a Bíblia nos fala da personalidade. Ela nos dá pistas da personalidade de Deus. E isso eu posso mencionar para você aqui o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que fala dessa. Você consegue inferir essa personalidade de Deus através dessa capacidade dele de nos amar. E aqui eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma força impessoal não pode amar. Uma força impessoal não tem como voluntariamente, intencionalmente, de promover, de realizar um sacrifício como esse. É impossível. Se você acredita que existe um Deus, se você acredita que Jesus é filho deste Deus, eh, e que a Bíblia fala, e isso a Bíblia fala, isso é fato, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para nos salvar. Nos salvar de quê, Arnaldo? Nos salvar do pecado e, portanto, da morte, né? Uma força como essa, abstrata, impessoal, seria incapaz de demonstrar esse amor. Você não encontra, por exemplo, na gravidade ou na eletricidade, uma uma capacidade dessa de amar alguma coisa, de amar alguém, né? Ah, e aqui eu menciono exatamente a Bíblia. A Bíblia, para que você já deve saber disso, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, né? Esse são 66 livros que são divididos em capítulos e em versículos. Estruturalmente falando, nós temos um Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de, de um, um Cristo que viria, e o Novo Testamento revela o Cristo que já veio. É, Toda a Bíblia, portanto, já que eu estou falando de Antigo Testamento e de Novo Testamento, toda a Bíblia, portanto, ela testemunha de Jesus. A Bíblia, ela tem diversos personagens, mas existe um só que é central. E existe um tema que é central, um objeto central. Seria Jesus Cristo é o tema central. E, na verdade, Jesus Cristo é o personagem central e a salvação é o tema central. Toda a Bíblia ela está ancorada em Jesus. Perceba, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é o sacerdote que vive. Jesus Cristo é o Rei que nós tanto esperamos. Isso, se você imaginar a Bíblia dessa forma, você vai ver isso desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Não é o último que foi escrito, mas é o último que está ali na Bíblia, tá? Bom, é, Jesus é o Cordeiro que foi morto, é o sacerdote que vive e é o Rei que a gente tanto espera. Jesus afirmou em João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o ponto central da nossa fé. Jesus é o ponto central da nossa fé. É, Jesus é o único caminho, é o único meio que nós temos, enquanto pecadores, para nos reconciliarmos com Deus. É Ele, tá? E quando eu falo que Jesus é o Rei que virá, eu vou fazer um vídeo sobre os sinais do tempo do fim. É um vídeo que eu quero mencionar para você e eu vou te mostrar que nós estamos no final dos tempos do fim, tá?
Jesus Cristo, ele não é apenas um grande filósofo, ele não é uma bússola moral da humanidade, não é somente uma bússola moral da humanidade, um mestre moral. Não, ele é mais do que isso. A humanidade, ela tem inúmeros exemplos de boas pessoas, de boas personalidades, né? Tanto homens quanto mulheres, boas pessoas, mas nenhum se compara a Jesus. É, não há, ao menos não que eu saiba, não há casos de pessoas que morreram, por exemplo, por, por essas outras personalidades. Não há ninguém no mundo que tenha se sujeitado voluntariamente a ser torturado, a ser morto por causa do nome de um homem. Mas em se tratando de Jesus Cristo, veja os seus discípulos, todos eles tiveram mortes trágicas, à exceção de um ou dois, né? João, por exemplo, não passou por isso. Foi torturado, evidentemente, mas não teve uma morte trágica. Mas todos os outros, Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, né? Mateus, em tese, teve seus olhos arrancados, mas todos eles tiveram problemas por causa de um nome. Foram perseguidos por causa de um nome. E isso eu estou falando dos discípulos, mas esse exemplo, ali na Idade Média, nós tivemos diversos exemplos, né? Então, é diferente. Jesus Cristo é diferente. Eu não sei se eu fui claro, mas eu quero te mostrar com isso que este Deus que eu acredito, n- ele não é a natureza. Ele criou a natureza. Ele não é o espaço. Não é o universo. Ele criou o universo. Esse que a gente conhece. É, ele não é criação. Ele é criador. Deus não existe. Deus é. É diferente, percebe? Então, com isso eu quero te mostrar que, sob o meu ponto de vista, Deus está acima de uma força da natureza. Deus criou a força da natureza. Deus está acima da eletricidade e da gravidade que eu mencionei aqui para você. Deus está acima de tudo isso, está acima de tudo e de todos, tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, com seus parentes e também já se inscreve no canal para a gente aumentar aqui a mensagem, né, a propagação da mensagem do Evangelho, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, tchau.